Olá, minha gente, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência aqui no nosso Balanço Geral. E ontem a Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela dos jogos, que pelo jeito sairão mesmo. Eu acho que desta vez não vai haver surpresa como foi no final de semana. O governo já baixou a portaria, o decreto ontem, a Federação Catarinense já divulgou a rodada com alterações. Não é a tabela original, teve que passar por ajustes absolutamente normal, não há o que questionar, os clubes têm que fazer um esforço para se adaptar a esta nova realidade. Então, por exemplo, eu tenho recebido de torcedores da Chapecoense reclamando, o fato de que a Chapecoense jogaria na quarta-feira e de que esse poderia ser o jogo da TV aberta e colocaram o jogo da Chapecoense para quinta-feira e alguns reclamando. Mas, gente, o momento ele requer esforço e sacrifícios de todo mundo. Lá no Campeonato Gaúcho, por exemplo, amanhã todos os jogos 3 horas da tarde. Da última rodada do segundo turno para definir os classificados, todos têm que ser no mesmo horário, então todos os jogos serão às 3 horas da tarde, numa quarta-feira, útil lá no Rio Grande do Sul. Então é o esforço que todos precisam fazer para que os campeonatos terminem como querem os clubes e as federações dentro de campo. Então, pela nova tabela, o primeiro jogo será esse aí, quarta-feira. Figueirense contra o Juventus, 9h30 da noite, lá no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense que ganhou o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Quero crer que é o grande favorito para conseguir vaga para a semifinal, é o Figueirense. E por que é que o jogo do Figueirense e do Juventus passou para quarta-feira, que não é a Chapecoense? Por causa da testagem. Todos os clubes são obrigados a fazer o teste conforme o novo protocolo, com 72 horas de antecedência. E aí, como o Figueirense é lá de Florianópolis e como o Juventus é lá pertinho também, fica mais fácil para eles fazerem os testes e os resultados saírem mais rápido. Por isso, segundo as informações, é que este jogo é o único que será na quarta-feira. Depois nós teremos na quinta-feira, começa às 4 horas da tarde, o Marcílio Dias contra o Criciúma. Aqui talvez o confronto mais em aberto. Primeiro jogo lá no sul do estado, acabou dando empate pelo placar de 0-0. Vai ser um jogo bem peleado, este jogo do Marcílio Dias contra o Criciúma no Gigante das Avenidas, na quarta-feira, às 4 horas da tarde. Depois, 6 horas da tarde, teremos outro confronto, lá no Augusto Bauer, em Brusque, 6 horas da tarde, portanto, quinta-feira, Brusque contra o Joinville. No primeiro jogo, o Brusque venceu pelo placar de 1-0, fora de casa. É outro que tem uma possibilidade muito grande de buscar a classificação. Difícil a situação do Joinville, vai ter que reverter a vantagem do Brusque jogando fora de casa. Então o Brusque aí, que muitos apontam como uma das sensações aí do futebol catarinense no momento, vai ter a grande oportunidade de confirmar classificação dentro do seu estádio. E o último jogo da rodada, então, 8 horas da noite, Chapecoense contra o Avaí. Jogo lá da ressacada. Amanhã vamos falar mais a respeito da preparação do Avaí, que está encarando o jogo de uma maneira diferente do que encarou o primeiro aqui em Chapecó. Chapecoense também está se preparando, amanhã já viaja lá para Florianópolis. E nós temos ainda, para finalizar, o confronto do Tubarão contra o Concórdia. A gente sabe das dificuldades do Tubarão e do Concórdia. O Concórdia já havia dito, inclusive, que não poderia prorrogar mais os contratos que eram até 31 de julho, mas tiveram que fazer um esforço extra, tanto o Tubarão quanto o Concórdia. E o primeiro jogo está marcado para sábado, lá no Domingos Gonzalez, lá em Tubarão, 1º de agosto, 3 horas da tarde, e o jogo da volta será no dia 5, no Domingos Machado de Lima, aqui em Concórdia. Então é o esforço final que o Concórdia vai ter que fazer para buscar a permanência, não tem mais adiar e vai ser decidido mesmo dentro de campo. Esta era uma situação que poderia ter sido resolvida de outra maneira, mas a federação foi intransigente, insistiu e os confrontos estão marcados, então, primeiro em Tubarão, dia 1º, e o segundo aqui em Concórdia, no dia 5, mas o Concórdia tem todas as possibilidades de conquistar a permanência na primeira divisão. O Tubarão meio que desfez o time, está apostando muito na base para esses dois confrontos. Concórdia, mesmo que tenha perdido algum jogador, o principal deles, o Moisés, que foi lá para Ponte Preta, mas o time comandado pelo Emerson Cris, tenho certeza que tem todas as possibilidades de seguir em frente e passar pelo Tubarão e permanecer na primeira divisão, o que é importantíssimo para o futebol aqui do Oeste. Ontem, para finalizar, a Chapecoense realizou 35 testes para a Covid-19, como determina o protocolo. Então vai aguardar esses exames, o resultado deve sair até amanhã, para que essas 35 pessoas possam
ir para Florianópolis e enfrentar a equipe do Avaí. 35 entre profissionais do elenco, jogadores, da comissão técnica, departamento médico, enfim, 35 pessoas da delegação fizeram o exame. Tomara que todos desta vez testem negativo, que todos possam estar à disposição da viagem para Florianópolis amanhã para encarar o Avaí na quinta-feira, 8 horas da noite, repetindo e finalizando. Amanhã falaremos mais a respeito deste jogo importante da Chapecoense, que vale vaga para a semifinal do Campeonato Catarinense.